Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 10, o versículo 10. Assim está escrito: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre Jesus, a porta que nos dá acesso a Deus. Nós observamos que, no transcorrer desse trimestre, uma lição importante está sendo estudada sobre a carreira que nos está proposta, falando sobre a caminhada e tudo o que a ela está entrelaçado. E na lição que vai se estudar pela manhã, foi dado o seguinte tema: a escolha entre a porta estreita e a porta larga, falando sobre a finalidade da porta. O próprio Jesus, quando por aqui passou, ele advertiu os seus discípulos e atualmente adverte a cada um de nós, dizendo-nos o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por aí nós observamos que a porta a qual Jesus se refere é uma porta estreita, e há uma multidão muito grande que vão procurar entrar nela e não encontrarão meios de entrar. E este impedimento da entrada a esta porta não é simplesmente porque a porta é estreita, mas porque eles não estão dispostos a abrir mão daquilo que certamente são como impedimentos para que não lhes dê a oportunidade de entrarem por esta porta estreita. Em contraste a isto, o Senhor Jesus também afirmou que existe uma porta larga e espaçosa, e há muitos que entram por ela. A diferença na entrada da porta fará também a diferença depois de entrar por ela. Quem entra pela porta estreita encontra-se com o caminho da vida, com a oportunidade da libertação, da salvação, da transformação, da vitória. Quem entra pela porta larga encontra ali, sem nenhuma restrição, lugar para todos os seus deleites, vícios e vontades. Porém, o fim dos que entram nesta porta, diz-nos a palavra de Deus, que conduz à perdição eterna. Então está a escolha que se deve fazer entre a porta estreita e a porta larga. Em qual destas portas entrar? O conselho de Jesus é: porfiai, esforçai, procurai por todos os meios entrar pela porta estreita. Ela é estreita, mas conduz à vida, conduz à salvação, conduz à libertação. Porque para entrar nesta porta, não pode-se entrar com bagagens, com vícios, com práticas contrárias ao propósito e à vontade de Deus. E todos aqueles que entram, tanto os que entram pela porta estreita como pela porta larga, eles terão muito próximo as consequências desta escolha. Como já disse, os que entrarem pela porta estreita terão a vida eterna. Os que entrarem pela porta larga terão a condenação eterna. Então veja quão diferente será a consequência. Então, a olho nu, vendo as duas portas, parece que a porta larga é a mais favorável,
é a que vai trazer mais benefícios. Mas isto é uma ilusão, é um engano, porque Satanás, o príncipe deste mundo, ele ilude e engana as pessoas para elas pensarem que a escolha pela porta larga é a melhor a se fazer no momento, porque ali vai ter à disposição tudo aquilo quanto houver no coração de uma pessoa que ainda não foi alcançado por Jesus, que está dominado pelo príncipe das trevas, que vive debaixo da opressão do pecado e, portanto, ali vai extravasar tudo que há no seu coração. Ao passo que os que entram pela porta estreita parece, à primeira vista, pensando quem está de fora, que vai ter alguns prejuízos. Mas ao entrar a porta para dentro, abrir-se-á oportunidades da parte de Deus para livramento, bênção, vitória, fortalecimento e graça. E vai terminar com o desfrutar da vida eterna com Deus. Então, está-nos registrado, através da lição que foi dita, sobre o valor das portas que se apresentavam. E diz que todas as cidades, elas eram muradas e tinham as suas portas para segurança. Então diz assim, no mundo antigo, as portas desempenhavam um papel crítico nas defesas de uma cidade. As portas geralmente eram o ponto mais fraco nos muros de uma cidade e, portanto, muitas vezes o ponto de ataque dos exércitos sitiantes. Para uma cidade ser forte, não bastavam muros maciços, tinha de ter portas fortes. Por isso, na maioria, existiam portas de ferro, portas de bronze, para resistir o ímpeto dos invasores. As portas da cidade eram também o local dos tribunais judiciais, bem como o local onde os impostos eram recolhidos. Então, a porta da cidade, elas eram um lugar significativo e era falta de prudência manter uma cidade sem que tivesse as suas portas e sem que elas fossem fechadas durante a noite. Então, o valor da porta era esta. Durante o dia elas se abriam e à noite elas eram fechadas para dar a ação de segurança, proteção para aquela cidade. Então nós observamos, quando Jesus fala sobre porta, ele está falando sobre a maneira como as pessoas poderão decidir e escolher por onde entrar. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil. Por que é difícil entrar pela porta estreita? Porque os impedimentos, conforme eu disse a princípio, eles afloram a vida da pessoa e eles dominam. E que impedimentos serão estes? Conforme observamos aqui o egoísmo, o ego inflamado, a idolatria, dentre outras coisas que aparecerão. E na porta larga, porque lá as oportunidades são atraentes, são atrativas para o povo. Por quê? Porque a larga oferece toda a liberdade a prazeres, deleites, libertinagem, coisas que a ilusão alimenta no coração das pessoas, mas que não traz vida, não traz fortalecimento, não traz segurança, não traz alegria. Tudo o que acontece ali é meramente passageiro. Quando a pessoa volta em si e ele começa a pensar, ele sente-se só. E a tristeza bate-lhe no coração. Quando a razão das exigências para entrar na porta estreita é para que haja uma transformação na vida da pessoa desde o primeiro momento em que ela escolhe entrar e é levada pelo Espírito Santo na escolha da porta estreita e entrar por ela, então ali
a decisão vai ser de entrega, de renúncia, de arrependimento e de dependência da parte de Deus. Então observe que isto é interessante, é importante. A porta é o primeiro lugar de acesso que nós temos para mudar de um ambiente para outro. Nós estamos num ambiente, queremos ir para outro, sempre vai existir uma porta que precisaremos atravessar. Aquela porta vai fechar-nos para o ambiente em que estávamos e vai nos abrir para o novo ambiente a qual a porta está referenciando. E ali nós vamos ter acesso a coisas importantes, necessárias, que no ambiente anterior em que nós estávamos, nós não tínhamos aquele tipo de acesso. Então, porta vai significar entrada, acesso, um novo horizonte, uma nova disposição, uma nova compreensão, um novo entendimento. O apóstolo Paulo, quando pregava uma certa vez, ele disse, porque o Senhor abriu para mim uma porta grande e eficaz. E há muitos adversários. Mas a promessa de Deus foi, entra por ela, porque ali, naquela cidade, eu tenho muito povo. Então Paulo foi levado àquela porta, àquela cidade, para anunciar Jesus para as pessoas que estavam carentes e necessitadas. E quando li no versículo 9 do capítulo 10 do Evangelho de João, ali Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Quando chega aqui em João, ele revela-se como a verdadeira porta. Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. Então Jesus é esta porta verdadeira, a porta da salvação, uma porta que Deus permitiu habitar entre nós. E esta porta da salvação, no tempo da graça que estamos vivendo, ela ainda aberta está. E o convite está sendo feito pelos mensageiros da palavra do Senhor, apontando Jesus Cristo como a porta verdadeira que conduzirá com certeza para o acesso aos benefícios diante da presença de Deus. Quando olhamos Jesus como porta, ele vai nos levar a um novo posicionamento, a um novo ambiente, porque quando chegamos diante desta porta, nós somos pecadores, inimigos, irreconciliáveis, distantes da presença de Deus. E ao chegar nesta porta, recebendo o convite de Jesus, ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Então é possível sim entrar por esta porta chamada Jesus. E ao entrar por esta porta, aquele estado de corrupção, de pecado, de inimizade, de porfia, ele fica para trás. E ao entrar em Jesus pela porta, a primeira coisa que se faz na nossa vida é despertar em nós a fé em Jesus, o arrependimento que nos levará à conversão. E ao entrar por Jesus, já recebemos de imediato a certeza da salvação que Jesus veio preparar para cada um de nós. Então, ao entrar por ele, já somos declarados salvos e temos uma promessa da vida eterna com Deus. Então, Jesus, como porta, ele dá-nos o acesso primeiro à salvação, que é a libertação, a transformação, a purificação da nossa vida. Já não somos mais quem éramos antes do encontro com Jesus como a porta da salvação,
Mas agora, após este encontro, nós fomos designados como salvos por Cristo Jesus. E já não devemos trazer mais aquelas práticas anteriores ao encontro com Jesus. Elas ficaram no passado. Hoje estamos desfrutando de novidade de vida, porque entramos por uma porta que não é de madeira, que não é de ferro, que não é de bronze, que não é de ouro, mas uma porta viva, chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esta porta viva e que oferece vida aos que entram por ela, esta porta leva-nos direto para a salvação preparada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então este é o primeiro acesso que nós temos em Jesus como a porta verdadeira, a porta única. Não existe outra com a mesma finalidade com a qual Jesus é apresentado na Escritura como sendo a porta por onde podemos e devemos entrar por ele. O segundo acesso que nós encontramos ao entrar em Jesus como a porta verdadeira é que nós, ao chegarmos a esta porta, chegamos com problemas, chegamos com tristeza, chegamos com a infelicidade, a amargura no coração, mas ao encontrarmos com esta porta chamada Jesus, a infelicidade vai embora, a tristeza desaparece, a amargura sai, o rancor, a vingança, o ódio, e passaremos a desfrutar de alegria, de paz, de felicidade, de gratidão por o Senhor ter permitido a nós entrarmos por esta porta viva, verdadeira e poderosa, que marca a nossa vida com as novas experiências que vão acrescentando no nosso viver. Então Jesus, como a porta, ele dá-nos acesso, em primeiro lugar, à salvação, em segundo lugar, à felicidade, ao bem-estar diante da presença de Deus. Mas quando estávamos no mundo, nós vivíamos sedentos e famintos, porque o alimento com o qual nós estávamos habituados era o alimento providenciado pelo pecado, contaminado, corrompido, marcado por manchas e tantas coisas, atraindo graves situações para a nossa vida, tanto a física quanto a espiritual. Mas quando chegamos a Jesus, a porta, nós deixamos para trás aquela alimentação que era própria para o viver que tínhamos e passamos agora em Jesus ter acesso a uma alimentação saudável, espiritual, que vai promover o nosso crescimento, vai nos fortalecer, vai nos ajudar, vai fazer bem tanto a nossa vida física quanto a nossa vida espiritual. Este alimento, o qual nós teremos acesso após entrar em Jesus, a porta, chama-se Palavra de Deus. O próprio Jesus, quando tentado por Satanás, ele disse por 3 vezes que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus afirma, a palavra de Deus declara. E ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus será o alimento necessário, nutritivo e saboroso para dar-nos o crescimento, abrir o nosso apetite para as coisas espirituais e as experiências que teremos com Deus pelo contato
através da sua palavra, mas só teremos este acesso depois de entrarmos pela porta chamada Jesus. Então, Jesus é a porta que, em terceiro lugar, dá-nos acesso ao alimento espiritual. É melhor que ouro e prata, é melhor que mel, é melhor que tudo o que há. O salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Mais doces são do que o mel. Então, observe como a palavra de Deus é útil. Se o mel, ele aclara os nossos olhos, ele traz fortalecimento para a nossa vida física, pensa nos resultados que a palavra de Deus poderá trazer para a nossa vida física e espiritual. Resultados maravilhosos e permanentes, com certeza. Então, ao chegar em Jesus como a porta, aquele alimento ruim, deturpado, vencido, contaminado, ele fica para trás. Nós agora passamos a receber um novo tipo de alimento, palavra de Deus para a nossa vida. O quarto acesso que Jesus nos dá como a porta é que ele abre-nos os privilégios para participarmos do santuário, de todas as bênçãos de Deus que estão ligadas ao santuário. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo de número 19, ele deixou registrado assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar, ser-nos favorecido a entrada, o acesso, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, o quarto acesso que Jesus, como a porta verdadeira, nos garante é o acesso a todos os privilégios do santuário. Abriu-nos este caminho, esta oportunidade. Não temos nenhum impedimento para entrarmos neste santuário maravilhoso e desfrutarmos ali das bênçãos, da proteção, do poder e da presença de Deus sobre a nossa vida. Então, estes privilégios, estes acessos que nos são dados por Jesus, só é possível quando entramos por ele. Outrora nós não tínhamos este acesso, não tínhamos como chegar à presença de Deus, porque a palavra diz em Isaías: os ouvidos do Senhor não estão agravados para ouvir, nem a mão encolhida que não possa salvar. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Uma vida de pecado nos impedia de termos acesso aos privilégios do santuário. Mas agora, através de Jesus, que se tornou o nosso Senhor e Salvador e coloca-se como a porta de acesso, quando nós chegamos a Jesus como a porta, estes privilégios que nos eram impedidos, que não tínhamos permissão, nós agora encontramos um acesso aberto a todos os privilégios do santuário. E quanto bem estes privilégios fazem a nossa vida de comunhão com Deus. Isto através de Jesus, a porta. O quinto acesso que nós encontramos é que
antes de chegarmos a Jesus, nós não tínhamos acesso à glória, à presença de Deus. Os nossos acessos se resumiam a este mundo de trevas, de escuridão, de pecado, de engano, de desentendimento e rivalidades. Mas ao chegarmos em Jesus e o encontrarmos como a porta, ele abre-nos o acesso para que desfrutemos da glória de Deus. O poder, a presença da glória de Deus sobre a nossa vida nos enche de alegria e dá-nos o crescimento necessário. Jesus veio para manifestar a glória de Deus sobre nós. Quando ele manifestou-se, João deixou escrito: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja como é importante nós atentarmos para esta importante lição que as pessoas estarão nesta manhã estudando sobre esta orientação de Jesus. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. A verdade prática diz: a porta estreita não é uma opção, mas é a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Foi o que Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Só em Jesus, a porta verdadeira, a porta da salvação, a porta que hoje ainda aberta está. Mas um dia esta porta vai se fechar, o tempo vai se findar, e aí não haverá mais oportunidades a quem deixar para depois. Porém, hoje, esta porta está aberta e é motivo e oportunidades de porfiar, por entrar por esta porta estreita, esta porta que conduz ao céu, esta porta que conduz à salvação, esta porta chamada Jesus. Ele próprio afirmou: eu sou a porta. Então, em Jesus como a porta, nós temos a alegria, a felicidade, o prazer, a graça, a disponibilidade de Deus de nos fazer entrar por um novo ambiente e desfrutarmos ali de tudo quanto esteja ligado a esta nova condição de vida. Uma vida agora salva, redimida, liberta, perdoada, transformada, justificada, purificada, para termos acesso, por meio de Jesus, a tudo quanto Deus tem preparado ao longo dos séculos para aqueles que o amam. Então, em Jesus está o segredo. A entrada é pela porta. Ninguém vai entrar numa casa por outro lugar. Se entrar pela janela, se entrar por qualquer outro compartimento, não está sendo decente, está sendo considerado como um ladrão e um salteador. Alguém que entra por lados estranhos da casa na intenção de furtar alguma coisa. Mas quem tem inteligência e sabedoria sabe que o único lugar oficial pelo qual se entra no novo ambiente é através de uma porta. Havendo esta porta, é por ela que devemos entrar. E existe a porta larga e a porta estreita. Jesus nos aconselha: porfiai por entrar pela porta estreita. E eu vos afirmo, nesta oportunidade, entrai por esta porta maravilhosa chamada Jesus. Ele próprio se notificou, se nomeou, disse:
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens neste novo ambiente de vida, de fé, de comunhão. Então, Jesus como a porta nos dá 5 acessos básicos. Primeiro acesso, ao chegar em Jesus como a porta, ele nos garante a salvação. Segundo acesso, ao chegar em Jesus como a porta, ele nos garante a felicidade, a alegria. Terceiro acesso, ao chegar em Jesus como a porta, ele dá-nos o acesso ao alimento espiritual pela sua palavra. Quarto acesso, ao chegarmos em Jesus como a porta, ele abre para nós todas as oportunidades dos privilégios do santuário. Ao chegarmos em Jesus como a porta, o quinto acesso que ele nos abre é nos introduzir para participarmos da glória eterna. Então veja quão importante é seguir por Jesus. Jesus é a porta, a única porta que nos levará à presença de Deus. Sigamos por esta porta, mas observe bem, a porta estreita que conduz à salvação. Rejeite a porta larga e espaçosa, porque ela conduzirá à perdição, mas em Jesus seremos conduzidos para a salvação. Afirme Jesus como a porta verdadeira pela qual você e eu, cada um de nós, deveremos entrarmos por ela para um novo ambiente, para uma nova oportunidade, para uma eternidade com Deus, desfrutando de todos os benefícios próprios da vida dos salvos por Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.